Bom dia, tudo bem? Olha só, eu sou o professor Rafael Rezende, eu sou professor de Biologia e de Química do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves e hoje vou dar continuidade ao regime de aulas não presenciais. Portanto, olha só, essa aula é a aula 10 do módulo de Genética da turma do terceiro ano do ensino médio, tá bom? Bem, olha só, para você que está me acompanhando aí já nas redes sociais e também no meu canal, eu já fiz uma videoaula falando sobre as relações de dominância entre um alelo e outro. Agora a gente vai falar de um tema muito tranquilo dentro da biologia, é um tema que eu acho que é bastante interessante e que é importante que os alunos tenham pelo menos noção quando sair do ensino médio, que é esse aqui, ó. Alelos múltiplos ou polialelia. E aí, o que acontece? Geralmente dentro da biologia eu sempre falo para os alunos o seguinte, que toda vez que aparecer uma palavra que eles achem estranha ou que não é comum no dia a dia deles, sempre é para tentar ficar desmembrando a palavra, cortar a palavra para tentar entender o que ela significa. Por exemplo, olha só, polialelia, poli significa muitos, muito. A alelia vem de alelos. Então, polialelia são muitos alelos. O que acontece é o seguinte, quando eu falo de polialelia ou alelos múltiplos, porque é a mesma coisa, eu tenho primeiro que lembrar o que é alelo, certo? Então, olha só que interessante. Aqui, ó, vamos contar aqui a história de quando você começou a surgir. Ó, eu desenhei aqui o espermatozoide bem bonitinho. Aqui o óvulo, certo? Da mamãe. E esse encontro dessas duas células sexuais aqui eu chamo de fecundação. Nesse encontro aqui, galera, o que acontece é o seguinte. Eu tenho a união da carga genética que vem do meu pai com a carga genética que vem da minha mãe. O que é essa carga genética? É o DNA que a gente recebe deles, né? Então a gente é uma mistura do DNA de nossos pais. Acontece que na genética, quando a gente fala de alelos, né, eu preciso entender o que são esses alelos. Então olha só, eu tenho aqui o cromossomo, que veio da mãe, e eu tenho aqui o cromossomo que veio do pai. Olha só, vamos lembrar o que é cromossomo. Cromossomo nada mais é do que o DNA condensado, o DNA enroladinho. Quer dizer que a informação genética que você carrega, ela vai estar contida no seu cromossomo. E o cromossomo ele tem regiões que vão expressar algumas características. Por exemplo, eu tenho uma região do cromossomo, que veio do meu pai e que veio da minha mãe, que pode, por exemplo, expressar o meu tipo de cabelo. Então, eu vou representar aqui para vocês entenderem, ó. Imagine vocês que essa região aqui, esse pedacinho aqui do cromossomo, da mãe e do pai, esse pedacinho aqui, ele vai indicar qual é o tipo de cabelo que eu vou ter. Então eu vou herdar uma característica da minha mãe, uma característica do meu pai. Essa região que expressa uma característica, eu chamo de gene. E olha só, eu posso ter variações desse gene. Ou seja, eu posso ter um gene para expressar o tipo de cabelo, mas eu tenho vários tipos de cabelo. Tenho cabelo liso, ondulado, crespo, né? Então olha só, essa variedade do gene é o que eu chamo de alelos. Até agora a gente estudou as características que são determinadas por apenas dois alelos. Vou citar um exemplo. Vamos pegar aqui a pigmentação da pele. Olha só, existe um gene que determina a produção de melanina. Geralmente, para representar o alelo, a gente usa letras. Então, vamos supor que o indivíduo ele tem o gene para a produção de melanina. Eu vou representar esse gene por um A maiúsculo. Só que vamos supor que na família desse indivíduo, né, na história genética desse indivíduo, tem alguém que seja albino ou que carrega o gene para o albinismo. Então, lembrando, albinismo é quando não produz melanina, tá? Então aqui, ó. Aqui eu vou representar o gene para o albinismo com A minúsculo. Então olha só, observe que o gene que produz melanina,
ele não deixa aquele proalbinismo se manifestar. Ele domina o outro alelo, que é o recessivo, que é esse aqui. Isso eu estou fazendo uma revisão geral. Estou explicando para vocês o que é alelos. Então observa, quantos alelos eu tenho aqui? Dois tipos diferentes de alelos. Quando eu estou falando de polialelia, são muitos alelos. Portanto, aí fica fácil eu entender o que é a polialelia. Ó, vou escrever aqui para vocês para ficar mais tranquilo. Ó. Polialelia nada mais é do que quando uma característica é determinada por 3 ou mais alelos. Por isso que fala polialelia. É quando eu tenho 3 ou mais alelos determinando uma característica. Professor, como assim? Eu vou citar um exemplo para vocês, que é um exemplo. Ó. Exemplos, na verdade. Nós temos 2 exemplos que a gente mais usa na genética, assim, que 99,9% dos professores de biologia vão usar, que é o da cor da pelagem em coelhos, ou seja, a cor do pelo de uma determinada raça de coelhos, e o sistema ABO, tá? O sistema ABO, eu vou deixar uma aula específica para ele na semana que vem, porque ele tem uns detalhes que são mais interessantes a gente ver, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam o que é a polialelia, mas o sistema ABO eu quero um cuidado maior com ele para explicá-lo. Então, hoje eu vou explicar a cor da pelagem em coelhos e vou citar a do sistema ABO, tá bom? Então, eu vou dar um espaço aqui para você poder dar uma observada no quadro e poder anotar, tirar um print da tela, e aí a gente continua a aula. Então, olha só. Aqui, como eu disse para vocês, a gente vai usar como exemplo para explicar a polialelia usando a cor da pelagem em coelhos. Então o que acontece? Existe uma determinada raça de coelhos que elas apresentam 4 tipos principais de pelagem, né? E dependendo da pelagem apresentada por esses coelhos, a gente dá nomes a essas cores, né? Por exemplo, existe aquela cor que é chamada de agute ou selvagem. É a mesma coisa, agute ou selvagem. É quando apresenta uma coloração marrom com um cinza mais escuro, tá? O chinchila é aquele coelho que tem uma pelagem mais acinzentada, um cinza mais claro. O Himalaia, ele é branco com manchas escuras pelo corpo, principalmente nas patas, no focinho, na caudinha. E nós temos também o albino, que é aquele que não tem pigmentação nenhuma no seu corpo, tá? O albino, geralmente, o pessoal acha que coelhos brancos, todo coelho branco é albino. Na verdade, não é, tá certo? Lembrando, o albino não tem nenhuma pigmentação, tá certo? Mas olha só, o branco já tem. Professor, mas por que o senhor usou esse exemplo para explicar a polialelia? Porque é o seguinte, cada uma dessas cores aqui, elas são determinadas por diferentes tipos de alelos, tá? Que nós vamos representar por letras. Eu vou usar a letra C para representar esses alelos, tá bom? Olha só, quando o indivíduo ele é agute ou selvagem, a gente usa a letra C maiúscula, ó, para representar. Quer dizer o quê? Que para ele ser selvagem, ele vai ter que herdar de um dos pais o alelo para a cor selvagem, que é o C maiúsculo. Lembrando, sempre os alelos vão estar aos pares, porque é um do pai, um da mãe. Então, olha só, basta ele receber um alelo C maiúsculo para que ele possa ser selvagem, tá? Por quê, professor? Porque o alelo C maiúsculo, ele vai dominar todos os outros alelos, tá certo? Olha só, chinchila. Para aparecer a cor chinchila no coelho, ele precisa herdar dos pais, ter herdado de um dos pais, ó, o alelo cor chinchila. Ó, cor chinchila. C minúsculo com CH em cima.
cor chinchila. Olha só, para ele poder apresentar essa cor aqui, ele precisa herdar de um dos pais o alelo para a cor chinchila. E aí é o que vem a parte interessante. Olha só. Aqui, ó, o outro alelo que ele receber pode ser qualquer um desses dois aqui, menos o alelo para a cor selvagem. Porque lembra, o selvagem domina todos os outros. Portanto, se ele tivesse um C maiúsculo aqui, esse coelho não seria chinchila, ele seria selvagem. Tá certo? Agora olha o Himalaia. O Himalaia, para ele aparecer, ele precisa herdar um alelo, que a gente fala cor, ó, Himalaia, H minúsculo aqui. E olha só, o Himalaia, ele só domina o alelo para o albinismo. Quer dizer o quê? Que na presença dos outros alelos para o chinchila e para o selvagem, o Himalaia não se manifesta. Ele só vai manifestar se o outro alelo também for Himalaia ou se for para o albinismo. E o albino, ó, ele só se manifesta em homozigose. Professor, que palavra é essa? Homozigose, os dois alelos são iguais e nesse caso recessivo, tá? Observa que temos, ó, um alelo para a cor selvagem, um alelo para a cor chinchila, um alelo para o Himalaia e um alelo para o albinismo. Quantos alelos eu tenho aqui? Não são 4 alelos? Por isso eu falo que esse caso é um caso de polialelia. É quando 3 ou mais alelos podem expressar uma característica, tá? Então a característica da cor da pelagem dos coelhos depende de 4 alelos. E a interação deles é o que vai produzir essas cores. Professor, mas como é que faz um cruzamento quando eu estou usando esses exemplos aqui? Aí eu vou fazer aqui para vocês observarem, ó. Imagine vocês o seguinte. Eu tenho um coelho que ele é selvagem, ó. Então ele tem um Czão, que ele é selvagem, mas que nos antepassados desse coelho, ele carrega o gene para o albinismo. Olha aqui, ó. Então ele é selvagem, mas carrega o gene para o albinismo, tá? Lembra que o selvagem domina o alelo recessivo aqui. E aí eu cruzei esse coelho com um coelho que é chinchila, ó, e que também carrega o gene para o albinismo. Então observa, eu peguei aqui um coelho que é selvagem e cruzei com um coelho chinchila. Professor, como que eu faço o cruzamento desses indivíduos aqui para eu saber qual vai ser o resultado dos filhotes? Eu posso usar o quadro de Punnett, que é o do jogo da velha, né? Vamos lá, olha só. Quais alelos esse aqui pode doar para os filhos? Esse aqui. Ele pode doar ou o C maiúsculo ou o C minúsculo. Ó. Ele pode doar esse alelo ou esse alelo. E esse indivíduo, qual que ele pode doar? Ele pode doar ou o gene para o chinchila ou para o albinismo. Agora observe. Se esse alelo, se esse gameta encontrar com esse, como que vai ser o indivíduo formado? Ó. Tem um alelo para a cor selvagem, então esse aqui vai ser selvagem. E se esse encontrar com esse? Também vai ser selvagem. E se esse encontrar com esse? Ó. Gente, a ordem, geralmente a gente coloca primeiro o que domina, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ele vai ser o quê? Chinchila. E esse encontrar com esse vai ser? Ó, esse com esse. Vai ser albino. Então, ó, qual é a porcentagem de chances do fenótipo desses indivíduos? Ou seja, quais podem ser as chances dos indivíduos serem selvagens aqui? Então eu tenho, ó, um selvagem, 2 selvagens. Então, 50%. Ok? 50% vai ser selvagem. Por que selvagem? Porque tem um alelo maiúsculo aqui, tá vendo? Aí nós temos o chinchila. 25% de ser chinchila. E para o albinismo, 25% de ser albinos. Professor, como assim 25, 25, 50? Gente, é porque cada quadrante desse equivale a 25%, tá? Tudo dá 100%. Então, cada quadrinho desse equivale a 25%. Tá ok? Ou você pode colocar também assim, ó. Dos 4 aqui, quantos que podem nascer selvagem? 1, 2. Então, 2 quartos podem nascer selvagens.
Tá certo? Lembra que eu citei para vocês também do caso do sistema BO? Então, eu vou deixar vocês anotarem aí esse cruzamento que eu fiz. Eu não sei se eu tampei. Eu acho que não, tá? Vocês estão ouvindo um barulho aí no fundo? É porque tem uma construção aqui em frente. Espero que não esteja atrapalhando, porque eu já estava ficando nervoso aqui já. Vamos lá, deixar vocês anotarem para eu poder apagar. Então, olha só. Dando continuidade ao exemplo de polialelia, nós temos também o sistema BO. No caso do sistema BO, é só a gente lembrar, existem 4 tipos sanguíneos, né? Normalmente existem 4 tipos sanguíneos. O tipo A, a pessoa pode ter o sangue do tipo A, tipo B, tipo O e tipo AB. Eu vou explicar rapidamente o que é isso aqui, porque depois a gente vai ter uma videoaula só explicando o sistema BO. Mas a princípio, o que vocês têm que entender? Que é o seguinte: o que determina os tipos sanguíneos é a presença ou não de proteínas na membrana das hemácias. Aí o aluno fala assim, professor, o que é hemácia? Vamos lembrar aqui, ó. As hemácias são aquelas células sanguíneas que vão transportar os gases respiratórios. Então, a hemácia, ela, também chamada de glóbulo vermelho, né? Ela é o que transporta os gases no seu corpo. O que acontece? Na membrana das hemácias, nós temos alguns tipos de proteína. Depois eu vou falar mais aprofundado desses tipos de proteína. E aí, por exemplo, se eu tiver uma proteína do tipo A, que tem um nome, chama aglutinogênio A, tá? Não se assuste porque eu vou explicar isso depois. Ó, se ela tiver essa proteína específica na sua membrana, isso identifica que o indivíduo vai ser do tipo A. E a presença dessa proteína na membrana eu indico usando um alelo. Por exemplo, os indivíduos, para eles produzirem essa proteína, eu digo que ele precisa ter o alelo que a gente usa a letra I e o A em cima, indicando que é a proteína do tipo A, tá? Vou deixar esse espaço aqui em aberto, porque é o gene que ele recebe de um dos pais, né? Então são 2 pais, então precisa de 2 alelos. O tipo B, para ele ser do tipo B, ele tem que ter uma proteína que indica que ele é do tipo B. E essa proteína aqui, ela vai ser representada pelo alelo I maiúsculo com B aqui em cima. Ó. Professor, e o tipo O? Inicialmente, galera, a gente não falava tipo O. Era o sangue do tipo 0. Por que 0? Porque ele não tem proteínas na sua membrana, essas proteínas de identificação, ele não tem. Então é ausente. Por ser ausente, a gente fala que o tipo O, ele é recessivo. Ó. Ele vai ser um I minúsculo com outro I minúsculo. Porque ele não produz nenhuma dessas proteínas. Professor, e o tipo AB? Aqui a gente vai ter um exemplo de codominância. Porque o indivíduo que é do tipo AB é o indivíduo que vai ter a proteína tanto do tipo A quanto do tipo B em sua membrana. Ó. Tipo B, tipo A. Então ele vai ter as 2 proteínas em sua membrana. Então eu digo que ele vai ter o alelo A e o alelo para o tipo B. Agora vamos ver quais são os alelos que identificam os tipos sanguíneos. Ó. Eu tenho o alelo A, eu tenho o alelo B e eu tenho o I minúsculo, que quando ele está em homozigose recessivo, ele vai ser do tipo O. Observe isso aqui. Ó, quantos alelos eu tenho? São 3. Por isso eu digo que esse caso é de polialelia, porque eu tenho 3 alelos determinando uma característica, tá? E mais uma observação importante. O A e o B, um não domina o outro, tá? Os 2 são codominantes. Só que os 2 vão dominar o alelo I minúsculo. Quer dizer o quê? Que na presença de um desses alelos aqui, esse I minúsculo não se manifesta. Exemplo. Professor, a minha mãe é do tipo A, meu pai é do tipo B e eu nasci do tipo O. Sou adotado? Talvez, pequena criança, mas vamos lá, vamos tentar entender. Primeiro, antes de você ser um adolescentezinho revoltado por conta disso aqui, né?
Primeiro vai entender. Quando você entende genética, você vai saber entender, por exemplo, para andar umas ratas dessa perto do pai de vocês, da mãe de vocês. Se a sua mãe é do tipo A e seu pai é do tipo B, e você nasceu do tipo O, isso significa uma coisa. Que você, ou os seus pais no caso, eles têm o alelo pro tipo O aqui neles, só que não manifestou esse alelo neles, por quê? Porque tinha o A e o B que é dominante. Só que você herdou do seu pai e de sua mãe os dois alelos pro tipo O. Agora, você poderia desconfiar de alguma coisa se, por exemplo, a sua mãe fosse do tipo AB e seu pai do tipo B, e você nascer do tipo O. Aí sim você poderia desconfiar. Por quê? Porque se a sua mãe é AB e seu pai é do tipo B, da onde você herdou esse outrozinho aqui, se só o seu pai tem? Entendeu? Então, se a sua mãe é do tipo AB e você é do tipo O, alguma coisa está errada. Então, você vai pesquisar, vai ver se teve alguma mutação durante seu nascimento, enfim. Dá uma olhadinha nisso aí depois, tá? Depois eu vou explicar isso aqui com mais detalhes, só foi para vocês entenderem que eles são determinados por 3 ou mais alelos. Na verdade, por 3 alelos, né? O outro que era por 4. Então, meninos, olha só. Quero agradecer a presença de vocês assistindo o vídeo. Anotem os esquemas no caderno de vocês. Nós faremos alguns exercícios relacionados à polialelia. E é isso, tá bom? Beijo e até mais.